Seja muito bem-vindo, seguidor de Oeste, prazer em recebê-lo. Começa agora a Força do Agro. O melhor do Brasil começa no campo. Vamos conhecer o movimento de produtores rurais independentes da Amazônia. Um movimento aí que defende a verdade e mostra a importância do agro no norte do país. Doutor Vinícius Borba é advogado, produtor rural e idealizador do movimento dos produtores rurais independentes da Amazônia. Seja muito bem-vindo, doutor. Tudo bom? É uma satisfação estar aqui na Força do Agro, na Revista Oeste. Eu sou um telespectador de muitos anos, admiro muito o trabalho de vocês e agradeço por trazer a voz aqui de dentro da Amazônia. Aqui a gente não está falando de fora, não. Hoje aqui eu estou no estado do Pará, no coração da Amazônia. Muito se fala aí de Apitereu, de tantas coisas. Isso acontece aqui a quilômetros da minha casa. Então hoje eu agradeço por ter a oportunidade de reverberar aqui a voz de um amazônia, um goiano que veio menino para cá e que se tornou um amazônida. Então hoje vocês estão dando voz para milhões de amazônicas. Muito obrigado. Isso é importante, a gente falar com quem está na Amazônia, com quem realmente conhece a realidade. O movimento tem o objetivo de proteger os direitos do setor e responder a ataques. Os produtores rechaçam o rótulo de vilões e querem voz e assento na COP30, que será realizada em novembro do próximo ano em Belém, no Pará. A Amazônia é exemplo mundial de conservação florestal, pelo menos no tocante ao trabalho feito pelos produtores rurais, né, Vinícius? Isso, existem alguns números que não são interessantes ser colocados aí, infelizmente, a gente vê com tristeza, mas com esperança que seja mudado na velha mídia, né? E naqueles velhos governantes que ainda teimam com essa política enferrujada e cansada já de criminalizar e apontar, mas a outra face da moeda não se fala, né? Nós temos hoje uma Amazônia com mais de 80% de mata preservada. Aqui no Pará nós temos 75% de floresta amazônica virgem preservada. E do outro lado da moeda nós temos um agronegócio extremamente produtivo. O segundo maior rebanho do Brasil está aqui no Pará. São Félix do Xingu, por exemplo, que é uma das cidades muito atacadas, onde inclusive eu tenho propriedade rural. Muito se fala que é campeã do desmatamento, que é campeã disso, daquilo, mas ninguém fala que em números de cidade, é a cidade do Brasil que possui o maior rebanho. Então, consequentemente, isso gera emprego, renda, sustentabilidade e preserva ali mais de 80% do seu território, mesmo porque quase 90% lá já é terra indígena e é unidade de conservação ambiental. Então, o que a gente busca é justamente trazer um pouco à tona, jogar luz nessa verdade, que os números muitas vezes não são colocados. Ou seja, por isso que vocês criaram um movimento aí, então, né, para levar a verdade e até contra-atacar essas falsas informações, geralmente propagadas por ONGs, né, ONGs a serviços de interesses internacionais que pregam a mentira. E a mentira se combate com a verdade. Joyce, hoje, infelizmente, a gente vê o seguinte, cria-se um fundo, esse fundo patrocina pesquisas e estudos que, de forma unilateral, através de ONGs, cria-se números e índices, que esses números e esses índices, no futuro, vão embasar novos pedidos de dinheiro para esse mesmo fundo e embasar programas governamentais que vão visar somente essa manutenção desse caos documental e de regularização aqui, e perpetuando um ciclo vicioso, um ciclo que já vem aí há 10, 20, 30 anos. Então, são ONGs que criam os índices para depois se beneficiar desses índices. Então, nós estamos cansados de ser culpados de algo que não existe. A Amazônia não está acabando, mas o que se vende mundo afora por essas ONGs e nas COPs mundo afora é que o Brasil vai liderar pelo exemplo, que o Brasil precisa de mais dinheiro internacional. Não, a gente não precisa de mais dinheiro internacional. A Amazônia não está acabando. Nós precisamos de mais diálogo, mais respeito. Não adianta criar um programa governamental sem ouvir a gente da Amazônia, ele vai ser mais aí um programa de papel, né? Um programa
só para enxugar gelo e fazer bonito nas COPs aí. O que a gente quer é mudar justamente isso. Vamos resolver o problema? Vamos sentar todos numa mesa e não precisa de interesse internacional, não precisa violar a soberania, não precisa ouvir países que não são exemplos, né? Eu não conheço a França, mas a gente dá uma olhadinha aí na França e tantos outros países, até onde eu sei, eles não são exemplo de preservação, não, Joyce. E acredito que são justamente essas narrativas que vocês querem desconstruir, né, em relação à produção agropecuária aí na Amazônia. Tem uma produção grande, né, Vinícius? Vocês produzem. A Amazônia já é rica, está cheia de riquezas, pelo que a gente consegue ver acima da terra, embaixo da terra também tem muita riqueza, que a gente sabe disso. Tem tantos minérios e a legislação ainda não permite que a gente possa explorar, e seria até uma das soluções aí para a gente deixar de ser dependente de outros países em relação a fertilizantes, a defensivos. E, além disso, tem toda a produção dos produtores. O que é produzido? E para quem não conhece a Amazônia, o que você falou? É o segundo maior rebanho no Pará. O que a Amazônia produz? E qual que é o principal do agro aí? Joyce, e aqui eu falo com muita tranquilidade, porque nesse momento eu estou na minha casa em Canaã dos Carajás. O projeto S11D da Vale, que é o maior projeto de minério de ferro a céu aberto no mundo, está aqui a 40 quilômetros de mim. Carajás está a 60 quilômetros de mim aqui. Então, eu vivo a questão minerária. Então, além da questão minerária, hoje nós temos o garimpo, que é tão criminalizado, mas pouca gente fala que o garimpo, mesmo sem ser regulamentado, porque o garimpo não é crime, o garimpo, inclusive, consta na Constituição Federal. Mas, a partir do momento que eu tenho um governo omisso no que diz respeito à regularização dessas lavras garimpeiras, eu torno aquela atividade ilegal e clandestina. Mas nós temos inúmeras cidades aqui que o comércio delas gira em torno do garimpo. E se o garimpo hoje acabar, essa cidade vai à falência. Nós temos um setor produtivo de proteína vermelha, de carne, muito grande. Nós temos cidades com milhões de cabeças de gado, São Félix e Xingu, mais de 2 milhões de cabeças de gado, e aquilo tem todo um exército e um elo em torno daquilo, de frigoríficos, casa de carnes, pessoas que trabalham nos frigoríficos. A soja tem entrado muito forte aqui. E aí uma das questões que a gente vê também, Joyce, que também pouco se fala, é que essas narrativas ambientais e indígenas também estão sendo, muitas vezes, utilizadas como pano de fundo e motivador para programas que acabam estrangulando essa produção e estrangulando também a própria competitividade do Brasil mundo afora. Então, dentro desse ciclo vicioso, descobriu que se a França, a União Europeia, que morre de medo da concorrência do agronegócio brasileiro, sobretudo da Amazônia, se ele injetar na narrativa ambiental, ela vai conseguir criar programas como o TAC da carne e a moratória da soja, que vai travar a nossa competitividade, vai travar a nossa produtividade, consequentemente, vai beneficiar o produtor rural lá da Europa, da União Europeia. Então, existe, além desse ciclo vicioso, existe travas que estão fazendo na própria competitividade do agronegócio brasileiro com essa narrativa ambiental. O que os nossos governantes têm que começar a colocar na balança é o prejuízo que isso está causando para as cidades, para a família, mas principalmente também para a questão de geração de emprego, renda. Hoje nós temos, a título de exemplo, em Itaituba, Novo Progresso, Acre, vários frigoríficos que foram fechados de forma liminar, de forma sumária pelo IBAMA recentemente, e nós temos lá já falta de carne na cidade, centenas de milhares de pessoas nas suas casas, porque os frigoríficos fecharam e era a fonte de renda daquela família. Nós temos já elevação do preço da carne, e isso eles não vê. Esses efeitos colaterais desse fogo amigo, que é feito por brasileiros a mando de ONGs, que é a extinção de atividades econômicas, a falência de famílias, a falência econômica de cidades, esses efeitos colaterais, ninguém fala disso. Mas quando a fiscalização sai e posta na mídia, o IBAMA prendeu milhares de cabeças, bloqueou milhares de hectares de fazenda, fechou tantos frigoríficos, não se fala do efeito colateral, da devastação que ficou para trás nas vidas das pessoas, no devido processo legal, na economia. Isso que a gente quer mostrar. É muito fácil o IBAMA vir e sair lacrando, multando. Lacrando, quando eu falo, nos dois sentidos, fazendo lacração na mídia
e lacrando frigoríficos, mas ele devasta a vida das pessoas. Isso ninguém está vendo, isso o Ministério Público não vê. Então, existe muita coisa por trás. O que a gente quer trazer através do nosso movimento, de programas imparciais, como os de vocês aqui, da Força do Agro, é justamente isso. Opera lá. Não acredite em tudo que você vê. Quando você vê uma pesquisa, vê uma matéria que fala ONG, Amazônia, IBAMA, fundo, desconfie. Vá atrás e analise a fonte, que nem tudo é tão bonitinho igual se coloca, não. Exatamente, é isso aí, a gente tem que desconfiar. Sua audiência nos ajuda a manter a nossa programação, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com mais informações. Olá pessoal, olha só, não é normal sentir dor, então por isso eu gosto sempre de falar do Ora Pronobis super concentrado da Vita e Gold e temos um depoimento. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Viu só? E não é só a vida da Lucinha que melhorou. Você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação, desgaste nas articulações, é a famosa dor nas juntas, né? Você também pode melhorar com o suplemento Ora Pronobis super concentrado da Vitae Gold. É isso mesmo, Silvio, é porque o Ora Pronobis, além de combater essas dores crônicas, aí distribuídas pelo seu corpo em poucos dias, ele auxilia a combate diabetes, pressão alta, no controle do colesterol e ainda é aprovado pela Anvisa. Não tem contraindicação, é super concentrado e tem a origem garantida da sua matéria-prima. Tudo controlado desde a mudinha que é plantada, por isso que funciona de verdade. E você pode tomar na forma de cápsulas ou na forma em pó, você que decide. O importante é tomar a decisão de acabar com essas dores crônicas no corpo, aproveitar a vida. E a gente trouxe algo novo para o público do Oeste, viu, Silvio? Além do desconto, que já é super diferenciado, você ligou agora, 0800 101 1800, 70% de desconto garantido para você. Mas a gente vai te presentear ou com colágeno tipo 2, que auxilia nas suas articulações, ou a câmera Wi-Fi, que é a grande novidade, para você monitorar o que você quiser. Eu tenho uma dessa. Tem que ligar agora. Olha, maravilhosa, não é? Aproveita você também. 0800 101 1800. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce, sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred? Vinícius, como você colocou aqui, vocês estão abertos para o diálogo, vocês querem conversar. E o produtor rural, ele precisa e ele tem que ter, é direito do produtor estar presente nessas conversas, nesses diálogos que geralmente se reúnem vários especialistas, ambientalistas, técnicos e deixam o produtor de lado. Vocês querem um assento na COP30. Vocês, inclusive, vão realizar uma COP antes da COP de novembro. Vão realizar uma COP em outubro, uma COP organizada pelo movimento. Joyce, o que a gente sente falta, vou dar um exemplo aqui do Pará, um programa que está sendo amplamente divulgado, que é o programa de rastreamento bovino do Pará. O governo do estado do Pará decidiu, através de um decreto, que é outra crítica que a gente faz, a nível estadual e federal, as questões ambientais, foi usurpada o direito
o poder legislativo do Congresso. Elas são legisladas via portaria e decreto. Cria-se normas, programas, crimes, punições, tudo por portaria e decreto em 4 paredes, sem a participação popular, que é o poder legislativo. Mas aí cria-se um programa de rastreamento bovino para se rastrear mais de 25 milhões de cabeças de gado, só que efetivamente o produtor rural não participou desse programa, da criação desse programa. O produtor rural que está aqui dentro da fazenda, porque é um programa que foi idealizado por uma ONG, no caso a TNC. Quando você pesquisa no Google, você sempre vai ver uma ONG vinculada a esses programas. O TAC da Carne, o Imaflora está lá, junto com o Ministério Público, entranhado lá dentro. A moratória da soja, Greenpeace, WWF, está tudo lá dentro. E o rastreamento é a questão do monitoramento que foi feito, mas que não teve a participação. Mas eles criam um ar de ilegalidade ao colocar, por exemplo, o presidente de uma federação, no caso aqui a FAEPA. Ele nos representa? Sim. Nós somos contra ele? Não. Mas até por conta dessa dimensão territorial tão grande, ele não consegue estar presente no dia a dia do campo para saber se aquele programa é execuível ou não, se ele vai se tornar mais um programa de papel ou não. Então, o movimento é justamente para talvez trazer essa luz para eles, para mostrar que, pera lá, vamos dar um passo atrás, reavaliar melhor esse programa, porque do jeito que está aí não vai dar certo. E aí, a COP30, já sabendo que quem vai estar lá é esse representante, que muitas vezes não nos representa na prática, o ideal é que tivesse produtores lá dentro, só que a gente sabe que é um evento muito fechado, um evento que já tem uma agenda definida. Então, a gente vai fazer a nossa COP30 do agro. Nós vamos apresentar os nossos números, nós estamos pedindo que o produtor rural reduza esses índices para que a gente possa apresentar lá boas práticas dos produtores rurais com relação à redução do desmatamento, e aí sim, com todos os convidados da nossa COP30 do agro, governadores, ministros de meio ambiente, ONGs, todos estarão convidados, mas o foco lá é um agro efetivamente sustentável, porque essa palavra sustentabilidade, agro-sustentável, ela não traz muita verdade. E a partir do momento que você fala para um produtor rural que tem uma economia baseada na pecuária, que a partir de amanhã ele tem que começar a vender crédito de carbono ou fazer coleta de castanha, ele não sabe nem para onde que vai, a gente não está pronto para isso. Prova disso é que, recentemente, o governo do Estado lançou ali uma venda de 1 bilhão de crédito de carbono, $1 bilhão de crédito de carbono, e a gente percebeu aqui no governo que o próprio Ministério Público não concordou, que as próprias ONGs não concordaram, porque disse que não foi discutido com eles. Então, se não está discutindo nem com ONGs, nem com o Ministério Público, quem dirá conosco? Então, acho que é mostrar que, pera lá, o rastreamento bovino, por exemplo, não vai ser execuível, porque nós não participamos. O TAC da carne do mesmo jeito, a moratória da soja do mesmo jeito, então o que a gente quer é dialogar com altivez, com protagonismo que o agronegócio merece, porque, repito, sempre tem que ser batido nessa tecla. Joyce, nós somos campeões de produtividade preservando mais de 80% da floresta, enquanto quem nos critica, que é a Europa, por exemplo, tem um agro praticamente estatal, porque tudo lá é fomentado pelo Estado e não preserva nada. Lá tem países que a floresta hoje é zero. Então, que moral que eles têm para querer vir dar aula aqui? Então, o mínimo é que eles deveriam fazer o seu dever de casa para depois querer nos dar lição de moral aqui na Amazônia, ou que pelo menos venham até aqui, né? Quantos produtores vocês já estão aí envolvidos nesse movimento e quais os estados da Amazônia que vocês representam? Vocês estão aí há mais de um mês, um mês praticamente aí se organizando. Quantos vocês já reuniram? Com 30 dias aí, hoje nós temos um grupo de WhatsApp com 1.000 produtores e centenas de produtores pequenos, médios e grandes, que a gente não faz essa distinção em momento algum. Todos são importantes, cada um importa. Mas nós temos centenas de produtores todos os dias publicando: eu quero fazer parte, eu quero aderir, e tem sido assim muito satisfatória essa adesão de todos os estados. Hoje, Maranhão, Pará, Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, produtores de Goiás, de Minas, São Paulo, eu recebo muito: doutor, eu não tenho fazenda na Amazônia, mas eu vou ajudar. Hoje nós temos gente do Rio Grande do Sul, de São Paulo, que interessou, gostou dessa apresentação,
Porque tudo que a gente fala, Joyce, é baseado em documentos. Não adianta nada eu vir aqui num programa tão importante como a Força do Agro e criar uma narrativa bonita, falar o que o mundo quer ver, falar o que o produtor rural quer ver, e amanhã vir uma ONG, vir alguém e desconstruir tudo que eu falei. Então, só quem não vai acreditar que a Amazônia possui mais de 80% preservado em um agronegócio produtivo é quem não conhece a Amazônia ou é quem já foi contaminado ou depende dessa narrativa ambiental. O problema é que a maioria dessas pessoas que criticam a Amazônia, esses ditos especialistas que você falou, se abrir um mapa e mostrar o mapa e perguntar para ele apontar onde que é a Amazônia, não sabe nem onde é que é. Então, ele se baseia em que o mundo mostra. Então, já que ele se baseia em que o mundo mostra, nós vamos começar a mostrar a nossa verdade em cima de fatos e documentos, mas hoje a gente já fala aqui em nome de algumas centenas ou milhares de produtores rurais, e começou agora, nós estamos apenas iniciando esse movimento, mas já tem muita gente, e prova disso é a nossa presença aqui, né? A gente já está sendo visto, muitos canais já têm nos procurado, e a nossa postura vai ser sempre essa. Democrática, ordeira, sem atacar ninguém, mas também sempre respondendo à injusta agressão com a mesma proporção. A gente não vai aceitar mais ser colocado como criminosos, ser achincalhados, ser colocados como os destruidores do planeta, coisa que nós não somos. É que nós somos pais, mães de família, brasileiros, e acreditamos ainda no artigo 5º da Constituição, que fala que todos são iguais perante a lei. E até onde eu sei, não existe uma Constituição Federal que separa os amazônidas do restante do mundo. E algo também, isso que é muito importante falar, que a maioria de nós viemos para cá incentivados pelo governo. Quem não lembra do integrar para não entregar, os programas governamentais de antigamente, nós tínhamos documentos, e eu presenciei isso, bancos oficiais, como o Banco da Amazônia, o Banco do Brasil, para emprestar dinheiro para os produtores rurais antigamente. O fiscal ia na fazenda para ver se tinha desmatamento ou não. Se não tivesse, não entregava o dinheiro, não emprestava. O INCRA já fez retomada de títulos, reversão de títulos que o produtor rural não conseguiu desmatar, era obrigado a desmatar. Só que agora, por conveniência, a regra do jogo mudou no meio do jogo. Mas a maioria de nós que estamos aqui viemos atendendo a um chamado e um clamor do próprio governo, que agora nos critica. A gente sempre fala aqui que eu acho que se não é o único, né, quem mais preserva é o produtor rural. Na Amazônia não é diferente, né, Vinícius? Porque é justamente da natureza, da terra, que vem o sustento, que vem o alimento, que vai para a mesa do brasileiro, que vai para a mesa do mundo aí. O Brasil é o terceiro maior produtor de alimentos, caminha para ser o maior produtor, e justamente por isso que está sempre no olho do furacão. Agora, ainda mais, e essa união se faz muito importante, justamente para a gente aí combater, né, essas informações. Você vê, o próprio governo levou e o governo pedia para desmatar. E agora é o contrário. Ou seja, é sempre orquestrado por movimentos lá de fora, né? Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Com 100 mil assinantes, a Oeste ela consegue ter musculatura para concorrer com os principais portais de jornalismo do Brasil. Com 100 mil assinantes, a Oeste vai conseguir expandir a sua missão, expandir os seus trabalhos e espalhar com mais eficácia os valores da família brasileira, os valores da direita brasileira, os valores dos conservadores brasileiros. Você quer me ajudar nessa? Quer? Vem ser assinante da Oeste. 100 mil assinantes. Assine e ganhe um livro inédito de Augusto Nunes. São histórias nunca publicadas que mostram a face desconhecida de 11 presidentes. Bom, como a gente tem falado aqui, Vinícius, como que vocês veem aí, como os produtores veem o impacto de ONGs e da mídia internacional sobre a percepção da Amazônia? Acho que justamente, a gente já falou no início, acho que por isso também que surgiu o movimento, né? Justamente para, até agora, vocês simplesmente, não é que só ouviram e ficaram calados, talvez não tinham espaço ou faltava essa união. Agora, quando vocês se unem, hoje vocês já são mais de 800, mais de 1.000. Daqui a pouco 10 mil, 100 mil e assim por diante.
e a gente precisa dessa união dos produtores para poder defender o agro, porque o Brasil é o país do agro, a Amazônia é do Brasil e coloca em risco a soberania quando vem essas ONGs, essas organizações internacionais difamar o que é nosso, né? O problema é muito pior do que se imagina. O que na prática acontece é que hoje nós temos órgãos ambientais que são institutos que se revestem com o manto de autarquias, que é o IBAMA, o ICMBio, e ele é extremamente, infelizmente, contaminados com essas organizações não governamentais que são pagas e fomentadas pelo capital estrangeiro. E hoje nós temos uma política de domínio de território. O problema maior que nós temos hoje é que, com essa criação dessas terras indígenas, dessas unidades de conservação ambiental, que são milhões de hectares, o Brasil passa a perder a soberania daquela área. A administração daquela área passa a não ser do Brasil mais, porque passa a ser através desses institutos travestidos de autarquias que têm poderes quase que absolutos. Então, as ONGs atuam muito diretamente naquele território. Então, hoje nós temos territórios que estão ali engessados. Só que ninguém fala que aqueles territórios, quando eles foram criados com centenas e milhares de brasileiros já vivendo ali há décadas. Quando se cria, Joyce, é importante falar isso, quando eu falo isso mundo afora, aí o pessoal assusta. A maioria dessas unidades de conservação em terras indígenas, quem fez o estudo técnico-científico que originou aquela unidade de conservação, aquele bloqueio de milhões de hectares, foi uma ONG. Nós temos o exemplo aqui do ISA, em 2004, 2005, que fez um estudo técnico-científico que originou a criação de mais de 7 milhões de hectares de unidade de conservação ambiental. Então, foi o próprio Instituto Socioambiental, que é uma das maiores ONGs do mundo, que falou, eu quero que crie um engessamento dessas unidades aqui. Hoje, quem formata a moratória da soja, o TAC da carne, o problema de rastreamento, não é o governo, não é os técnicos do governo, não são os parlamentares, são ONGs, a TNC, a WWF, a Imaflora, o Greenpeace e tantos outros. Então, eu acho assim, uma hipocrisia muito grande. Eu vi agora, por exemplo, eu até gostava de Fórmula 1, mas eu achei uma hipocrisia tão grande, aquele piloto de Fórmula 1 entrar no avião do Greenpeace e vir sobrevoar a Amazônia aqui, visitar meia dúzia de índios para sair fazendo mídia mundo afora. Aquele cara não pisou na Amazônia. O Vettel, acho que é Vettel o nome dele, ele pode dizer, meu amigo, você quer conhecer a Amazônia? Vem andar comigo aqui uma semana, você vai conhecer a Amazônia de verdade. Agora, enquanto Leonardo DiCaprio, Greta e Macron vier em ambientes controlados, em ambientes orquestrados, previamente acordados, falar que visitou a Amazônia, eu acho que os telespectadores e os brasileiros e as pessoas do mundo afora são mais inteligentes do que isso para acreditar nessas narrativas. Mas a verdade é que as ONGs, em conjunto com os órgãos ambientais, e infelizmente o Ministério Público também vem embarcando nessa aventura aí, tem prestado um desserviço, tem violado a soberania do Brasil e, se não, cometido um crime que está tão na moda, né? Crimes de lesa pátria, não seria, uma vez que eu estou colocando em risco a soberania do Brasil, entregando a administração de parte do meu território para comunidades e organismos estrangeiros. Na prática, é isso que acontece aqui e está aqui escancarado para quem quiser. Então, a gente tem muita tranquilidade de falar isso, porque as ONGs hoje elas têm muita dificuldade de provar o que elas falam, porque elas têm que criar o índices através das pesquisas, dos estudos. A minha verdade dos meus vizinhos está aqui, nua e crua, escancarada. Quem quiser vir aqui, pôr o pé no chão da Amazônia, vai ver tudo que eu estou falando. Ô Vinícius, fica aberto aqui o convite para os produtores da Amazônia por meio do movimento. Vamos desvendar, desmistificar essas ONGs, trazer aqui para o nosso público o que cada uma delas faz, quem está por trás delas, porque nada melhor do que quem conhece a realidade da Amazônia, os produtores que trabalham, que produzem, que geram renda, geram emprego. Você também pode participar, manda para nós uma pergunta para o Vinícius, o que você tiver interesse de conhecer da Amazônia. Vamos participar juntos, vamos fazer esse programa juntos. Mande seu vídeo, sua pergunta, converse com a gente pelo WhatsApp que está aqui na sua tela. Vinícius, muito obrigada pela sua participação aqui. Provavelmente você vai voltar várias vezes. Obrigado, Joyce. Hoje, em nome de milhões de amazônicas,
eu agradeço pela voz, pela oportunidade. Você pode ter certeza que o programa Força do Agro, a Revista Oeste, hoje a gente tem muitos parceiros, o próprio Alexandre Garcia, que é o nosso mestre, sempre a gente conversa com ele. Você pode ter certeza que vocês estão dando voz para pessoas que têm sido brutalmente silenciadas. Mas nós não vamos mais ficar em silêncio, porque nós não somos criminosos, nós não somos covardes. Eu sempre falo que a Amazônia é lugar de homens e mulheres aguerridos, fortes, que foram forjados através da dificuldade, porque aqui a gente, infelizmente, não tem a infraestrutura, não tem o respeito e a regalia que você do Sul, Sudeste, da Europa tem. Então, aqui nós já fomos forjados na dificuldade, na perseguição governamental, e programas como a Força do Agro é importantíssimo para a gente ter voz. Então, hoje, em nome de milhões de brasileiros, eu quero agradecer você aqui e quero colocar a Amazônia comprometida com a Revista Oeste, que é uma plataforma muito importante. A Força do Agro é um programa muito importante, que a gente depende de programas igual o de vocês. Então, conte conosco, Amazônicas, e eu peço que cada um de vocês apoie esses projetos, entenda mais como que é o funcionamento desse programa, quais são as necessidades, e da mesma forma que nós contaremos com vocês, eu deixo aqui a gratidão de milhões de brasileiros que estão aqui na Amazônia, prontos para ajudar a Força do Agro e a Revista Oeste no que for preciso. Muito obrigado e deixo um recado final. Não acredite em qualquer lacração, não acredite em qualquer bobagem falada sobre a Amazônia. Se tiver alguma dúvida, dá um pulinho aqui, conheça a Amazônia de verdade, não a Amazônia da mídia enferrujada e empoeirada. Um abraço a todos, muito obrigado novamente, Joyce. Para a gente foi uma satisfação estar aqui mostrando a nossa voz e a nossa cara. É isso aí, informação e conhecimento. E como o nosso público sempre coloca aqui, os patriotas unidos vencerão. Gratidão a você que nos acompanha todos os dias. Siga o nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1. E vamos fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional.